Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Lucas e quem vos fala é o Rafa. E no episódio de hoje vamos estar fazendo a cobertura de True Detective e Bom Dia Verônica. Então, sem mais delongas, vamos lá. Para começar, vamos falar um pouco de True Detective, uma série antológica da HBO Max, que foi criada por Nick Pizzolatto e atualmente no seu 4º ano de série está sendo dirigida pela Issa Lopes. No seu elenco a gente tem nomes de peso como Jodie Foster, Callie Hayes, Fiona Shaw, John Hawkes, entre outros personagens. E nessa 4ª temporada, as detetives Liz Danvers, interpretada pela Jodie Foster, e Evangeline Navarro, pela Callie Hayes, estão investigando um caso de desaparecimento e aparentemente assassinato de trabalhadores de uma estação de pesquisa chamada de Tisalau. Enquanto, ao mesmo tempo, na cidade em que elas moram, de Ennis, no Alasca, ocorre uma longa noite de inverno. E durante as investigações, elas encontram diversos obstáculos no qual vão atrapalhar a investigação e o processo que vai durar durante toda a temporada. True Detective é uma série que ela gera polêmica na internet, desde a sua criação, em como uma série não consegue manter de fato a sua mesma qualidade desde a sua primeira temporada. Foi uma grata surpresa quando ela apareceu, foi uma criação estranhamente diferente que consegue misturar os elementos de terror, suspense e ao mesmo tempo investigação, trazendo pra gente uma mistura e uma inovação em um gênero que já tá de certa forma batido há muitos anos. E agora nessa 4ª temporada, uma nova direção e com aparentemente um novo ar para a série, parecia que ia pra frente de novo. E de fato, nos seus primeiros episódios, True Detective mostra que está de cara nova, mas ao mesmo tempo volta às suas premissas. Vou passar o tempo agora pro Rafa, pra gente saber o que ele achou e já começar a debater um pouco. Rafa aqui que assistiu a primeira temporada e essa última também, Como eu já disse, é uma série antológica, então é uma série que você assistir a 4ª temporada não vai influenciar na primeira, na segunda e na terceira. Cada temporada tem uma história diferente, com atores diferentes e em lugares diferentes, tendo a sua 4ª temporada um pouquinho ligada na primeira, mas a gente já vai debater, é por isso que eu quero passar também um momento pro Rafa para ele falar um pouco sobre a sua experiência e juntar um pouco, linkar, tentar pelo menos, salvar a série linkando a primeira temporada na 4ª, não sei se vai dar. Rapaz, comigo não vai dar não, porque eu confesso assim, a primeira temporada eu assisti, inclusive, eu lembro até hoje, eu tenho a primeira temporada, eu assisti ela em DVD, alô crianças, assim, não sou tão velho assim, tá? Mas comprei em DVD numa promoção da Saraiva, onde tu comprava 3 boxes de temporadas de DVD e saía por 80, 90 reais, uma coisa assim. E eu lembro que eu comprei, se eu não me engano, a primeira e segunda temporadas de Breaking Bad e essa primeira temporada aí de True Detective, que na época já era extremamente bem falado. E assim, eu lembro que eu gostei muito, cara, da primeira temporada. O que eu lembro da primeira temporada é que ela realmente faz essa relação de diferentes linhas temporais com essa questão investigativa e um pouco ali sobrenatural, de mistério, que talvez não tenha algo relacionado somente com o natural, Ela é muito abstrata a primeira temporada, assim, todos os diálogos, eles são muito fodas, mas é aquela coisa que tu realmente precisa, gastar neurônio pra entender, pra conseguir pegar algumas analogias, algumas metáforas que a série traz. É uma série bem rebuscada na sua primeira temporada, mas é extremamente atraente no seu mistério, na sua composição imagética ali, Mas o ponto que eu quero chegar é que eu pouco lembro da primeira temporada, tá? Todas essas ligações que foram feitas, inclusive talvez isso seja um ponto positivo pra mim ao analisar essa 4ª temporada, porque muita gente se incomodou com as ligações que foram feitas em relação à primeira temporada, E aí, galera, só lembrando, a gente vai falar aqui da série com spoilers, beleza? Então, a partir de agora, continue por sua conta e risco, tá? Ali no primeiro episódio, o personagem que aparece como fantasma, apontando ali onde os trabalhadores estariam congelados, ele seria o pai do personagem do Matthew McConaughey na primeira temporada, E tem algumas coisas ali de simbologias
daquele espiral que segue ali durante toda a série, que também aparece na primeira temporada. Mas, cara, assim, como eu não lembro tão bem da primeira temporada, acaba que essas relações, assim, ou elas passaram batidas, ou quando eu entendi que elas existiam, pra mim não fez diferença. Eu não me importei. E, portanto, eu não criei expectativas. Tipo, nossa, porque vai se ligar em tal coisa, porque eles vão explicar tal coisa. Cara, assim, pra mim pouco me importou. O que talvez tenha sido bom, porque senão eu acho que eu teria desgostado ainda mais ali, pelo menos do encaminhamento final da série, porque eu vi muita gente que lembra bem da primeira temporada, que gosta da primeira temporada, reclamando muito sobre que criou expectativas com certas ligações e elas não se pagaram, né? E aí, até colocando aqui uma fofoca de bastidores da série, o Nick Pizzolatto, que como tu falaste, Lucas, foi o criador da série, ele não tá ligado, ele não tem nada a ver com essa terceira temporada. Ele entra ali, eu acho que como produtor executivo, porque ele é o criador. Isso, perdão, da quarta temporada, exato. E ele não tá envolvido nessa quarta temporada, apesar dele entrar ali como produtor executivo, por ter criado, né, a série, ter participado das três primeiras, mas ele saiu dessa quarta temporada, ele não esteve envolvido na criação, em nada dela. Ficou realmente a cargo da Issa Lopes ali, o roteiro, a direção, não sei se de todos, mas da maioria dos episódios, pelo menos. Eu acho que ela foi a showrunner também dessa temporada. E, assim, a história é muito mais... é bem dela, realmente, da Issa Lopes. E, assim, a detalhe o Nick Pizzolatto, ele ficou pissolato da vida quando ele viu que teve ligações com a porra da primeira temporada, que ele não queria que fossem feitas, entendeu? E, então, inclusive, ele parece que depois que terminou essa quarta temporada, ele foi pro Twitter, foi pra alguma rede social lá dos Estados Unidos, falar muito de merda, reclamar da série, assim, de um jeito bem antiprofissional e infantil mesmo, sabe? Então ele tá por pistola que a HBO fez isso. Mas assim, cara, naquelas, né? Já a série saiu das mãos dele e a propriedade intelectual não é dele, é da HBO, né? Então ela pode fazer o que quiser. E eles arriscaram, né? Com a Issa Lopes aqui um novo caminho. E assim, aí indo especificamente pra série, eu acho que eu gosto dos três primeiros episódios, principalmente. Eu curto o clima de mistério que eles vão criando, a interação entre a Danvers, né, e a Navarro, cara, eu curto muito. A interação delas, inclusive, é um dos pontos altos da série pra mim, do início até o final. Eles vão criando alguns paralelos ali no comportamento delas, construindo, né, as personalidades delas ali no primeiro episódio, principalmente, mas ainda segue um pouco ali pro segundo e pro terceiro, alguns dos conflitos delas. Tem algumas coisas muito interessantes dessa coisa de duas pessoas que são muito parecidas e isso causa os conflitos, mas ao mesmo tempo é o que une elas em torno de um objetivo em comum, sabe? E isso é muito bom. Toda a construção ali, a utilização do cenário do Alasca cria esse clima de terror, essa atmosfera meio sombria, meio incômoda, e de mistério mesmo, que eu acho que nesse quesito pra mim a série é muito bem dirigida, tá? Pra criar esse ambiente incômodo, essa tensão que parece o tempo todo pairar no ar, com a sensação de que algo sempre tá a ser descoberto, não só porque existe um mistério de assassinato, né, em uma investigação, mas porque o clima da cidade realmente evoca isso, né? Inclusive, é uma coisa que eu gostaria de ver mais em filmes. Eu só vi, não tô dizendo que só esse que exista, tá? Mas eu só vi um filme de terror, por exemplo, que explora esse ambiente de noite no Alasca, que tem acho que é um mês, né? Que passa em um escuro total nessa cidade, nessas regiões, que é o filme 30 Dias de Noite. É um filme de vampiro e tal, tem o 1 e o 2. O 2 é completamente descartável, mas o 1 eu curto bastante, acho bem legal. E essa atmosfera é muito bem criada, até o terceiro episódio, eu acho que vai tendo ali um desenvolvimento muito bacana das personagens, dos coadjuvantes, do mistério. A questão, justamente, é o que eu falei sobre o fato das pessoas se incomodarem, né, com as ligações com a primeira temporada não se pagarem, e eu acho que é justamente a questão do se pagar que a série se perde. Porque muita coisa que a série coloca, ela simplesmente ou não serve pra nada, ou é porcamente explicado e resolvido. Muita coisa, cara, assim. Tipo, o próprio espiral não serve pra merda nenhuma. É um símbolo que é trazido inúmeras vezes, é relacionado lá com alguma lenda dos nativos americanos da região. Tu tem toda uma questão ali dos fantasmas aparecendo, e tu tem o não sobrenatural, tu tem a questão da porcaria da língua que aparece lá no local do crime, né? Cara, tu tem tanta coisa ali que vai se desenovelando, né, e sendo plantado
que, mano, no fim das contas, não serve pra nada, cara. Até uns mistérios que eles colocam, por exemplo, quando eles encontram os cientistas, e um deles ainda tá mal e porcamente vivo ali, né? E aí tu fica ali, nossa, tu cria uma tensão de o que vai acontecer com ele, o que ele vai revelar. E aí, cara, quando ele vai revelar alguma coisa, digamos assim, acaba que ele revela algo, ele fala algo que a gente, como telespectador, já tinha visto sendo dito, entendeu? E que, assim, não acrescenta em nada pra trama, cara. Então, assim, é muito complicado. Realmente, é uma temporada que ela sabe levantar muita bola, ela levanta muitas coisas, ela planta muitas coisas interessantes, mas realmente eu acho que ela descamba nos episódios 4, 5 e 6, justamente porque é onde tu começa a ter que começar é foda. Onde tu começa a ter que criar as respostas, a encaminhar para as resoluções. E aí, mano, não rola. Realmente, eu acho que a temporada se perde muito no seu caminho final, nessa segunda metade, e acabou sendo decepcionante. Eu não vou dizer que eu fiquei puto, nossa, fiquei revoltado com o final e tal, não fiquei. Mas foi muito frustrante, de verdade, assim, pro que foi plantado e desenvolvido ali nos 3 primeiros episódios. As resoluções ali são bem satisfatórias. Pra mim, nessa 4ª temporada, a gente pode começar a chamar a série de False Detective, porque o maior problema dessa temporada é justamente o incremento do elemento terror, porque não serve de nada, não adianta de nada. Você analisando com o peso da série, com o nome que a série traz pra essa temporada, ele só estraga ainda mais. Talvez, se fosse uma outra série, se fosse somente Terra Noturna, uma série completamente individual e paralela, uma temporadinha bem fechada, muito bem feita, talvez daria pra relevar um pouco mais. Mas pelo fato de ser True Detective, ele dá um peso muito maior pra série. E principalmente essa questão de ligar, né? De ter essa ligação com a primeira temporada, o que só piora e agrava ainda mais a série. E detalhe, isso é uma informação que eu vou passar, eu não sei se ela tá confirmada, tá? Mas parece, de acordo ali com uns papos de redes sociais, de bastidores ali, que a série, ela realmente não seria uma temporada de True Detective. Parece que a Issa Lopes chegou pra HBO, trouxe essa ideia, e aí os executivos, perceberam que poderia fazer um link, uma conexão com a 4ª temporada, com a série, né, True Detective, com o nome, com a propriedade intelectual, digamos assim, e aí ela, claro, fez algumas alterações pra fazer caber melhor, né, ainda nessa propriedade intelectual, e eles transformaram uma série que não era pra ser a 4ª temporada de True Detective na 4ª temporada de True Detective. Por isso, inclusive, parece que o Nick Pizzolatto não tava envolvido, entendeu? Sim. Inclusive, eu fiz até uma piada. Eu não sei se eu cheguei a mandar no grupo, mas eu tava pensando bastante nisso Cara, pra mim a Issa Lopes, ela assistiu Velma, né, a nova série da HBO e desenho, e falou, cara, eu quero fazer um live action disso aqui, velho. Como é que pode? Como é que eu posso fazer uma parada assim? Porque no final de True Detective, parecia que eu tava assistindo um episódio de Scooby-Doo live action. Porque o terror não é terror. No final aqui, pra você que quis tomar spoiler e continua no vídeo, né, no final é tudo ocasionado pelo ser humano, não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com o sobrenatural. Tem esse elemento xamânico que é implementado na série, que inclusive cara, no começo me fez até sentir um certo encanto. Ao mesmo tempo que eu acho que a série, ela demora a engrenar, ela demora a explicar algumas coisas, até mesmo a forma como o mistério é acrescentado, ele também demora a aprofundar um pouco mais da terra em que a gente tá, da cultura em que a série se situa. Eu acho muito interessante isso, porque é uma cultura que a gente pouco vê, como o Rafa falou, nos filmes, né, nos recursos audiovisuais. É uma terra bastante isolada, que é cercada de mitos, é cercada de histórias, etc, né? Pô, é uma terra próximo do Papai Noel, né? Então, assim, é um lugar que é cercado por mitos e histórias sobre. E eu acho muito interessante como a série, ela começa a abordar alguns elementos culturais, alguns elementos do local, inclui o xamanismo em volta, né, por conta das tribos que residiam ali, como a própria personagem da Jodie Foster fala, né, o povo dali, aquela cidade estava no local antes mesmo de Alaska ser chamado de Alaska. Então, assim, é um lugar que realmente é muito rico em cultura, é muito rico em história. Só que a série parece abandonar muitos desses elementos para tentar implementar o terror de uma forma má e porcamente. Porque pra mim, o terror tá na série pelo simples e mero motivo de fazer com que as detetives encontrem pistas de maneira pífia, de
de maneira fácil. Pra mim, a cena que mais me irrita na série, é que eu já quero desabafar. A cena que mais me incomoda e me irrita na série é a personagem da Evangeline Navarro. Ela tem uma importância na série porque ela é a parte crente, digamos assim, da dupla que ela faz com a Elizabeth, que é a personagem da Jodie Foster, né? A Liz, ela é uma personagem muito truncada, muito séria, traumatizada, ela é cheia de camadas, né? Ao mesmo tempo que ela é cética. Enquanto a Navarro, ela já acredita muito e ela teme bastante, né? Ela é muito crente nisso e ela é muito supersticiosa. Então ela tem essa ligação com o lado xamânico dela, visto que ela é das tribos originárias do Alasca. E ela ouve espíritos, ela ouve coisas e muitas das vezes ela é guiada por eles para as pistas. O que nos leva à fatídica cena no final da série em que elas estão numa caverna procurando pelo personagem do Clark, né? Que é um dos sobreviventes dos cientistas da Tsalau, que aparentemente é o principal suspeito de ter matado a Annie Kotok, que é uma personagem que morreu há 7 anos atrás, foi um caso encerrado, que não teve solução, e algo que traumatizou também a Navarro. Então, assim, tem toda uma ligação emocional com a personagem, e é um momento da série que vai fechar o ciclo dessa personagem principal, que inclusive é muito carismática, é o que chama atenção na temporada, tanto a Navarro quanto a Liz, que são muito bem interpretadas. E aí, de repente, ela escuta uma voz guiando ela pelas cavernas de gelo. Diga-se de passagem, por favor, HBO, não reduza a qualidade, HBO. Eu já vi vocês fazerem um castelo inteiro, dragões que pareciam existir de verdade, e 300 mil coisas diferentes de uma forma magnífica. Agora, aquelas cavernas de gelo, se eu entrar na minha geladeira agora, vai parecer mais uma caverna de gelo do que aquela caverna que eu tive que ver em True Detective, pelo amor. Enfim, e ela é guiada magicamente e fala com toda a certeza que as vozes guiaram ela para aquele lugar. E a Liz fica olhando para ela e fala: não, você tá ficando maluca, não tem nada aqui. E aí de repente ela cai e acha, ela acha milagrosamente a entrada num local secreto, né, que era um porão não, um açapão da Tsalau. Então assim, cara, é ridículo como o terror ele é acrescentado só pra ter um elemento bônus, um elemento surpresa, pra causar jumpscare, que é algo que pra mim, nossa, aquele jumpscare, acho que do 4º episódio, totalmente desnecessário, principalmente quando você chega no final e vê que não tinha nada de terror, não tinha nada a ver com nada, não tinha entidade sobrenatural, ou se tinha, dane-se, cagaram e seguiram com caso e fé pra quem ficar aí nesse lugar. É usado pra resolver as coisas da forma mais fácil possível. Então assim, ridículo, cara, ridículo como estragaram algo que realmente tava causando um mistério e resolve das formas mais fáceis possíveis. Porque, sinceramente, eu não vou... Eu vou passar pro Rafa porque eu tô revoltado aqui, mas depois eu quero falar da cena das meninas da limpeza, como elas descobrem, de fato, né, tudo no... Por isso que eu falo, é falso detective. Porque, a pessoa olha uma chave estrela com o mesmo formato das facadas e fala: nossa, então essa é a arma do crime? Ah, achamos os suspeitos. Pelo amor de Deus, CSI já faz isso há anos e faz direito, né? Sim, cara, eu acho muito interessante isso que tu colocou do elemento sobrenatural, porque traz o ponto de que, pra mim, ele realmente não serve pra muita coisa no sentido bom da história. Ele cria, assim, ele traz uma criação de um mistério, ou melhor dizendo, ele incrementa um pouco o mistério, porque tu fica naquela dúvida no início, se é realmente somente algo sobrenatural, se é somente algo humano, se é um misto dos dois. E ele influencia naquele clima mais tenso, naquela sensação de que algo pode acontecer a qualquer momento, porque tu tem uma personagem da família da Navarro, né, a irmã dela, que tem aqueles problemas mentais, inclusive tem até uma fala daquela personagem, tipo, amiga dela lá e tal, daquela senhora, ela fala que não é pra se confundir problemas psicológicos com visões, né, com a ligação com o sobrenatural e tal. E a série, ela tenta criar esse cenário cinza, né, cinzento, de que tu não sabe muito bem o que é real, o que vem do sobrenatural e tal. E ele ajuda isso no início. Só que em certo momento, como eu falei, quando a série ela precisa começar a responder, ela precisa começar a desmembrar isso para indicar o que realmente é humano, o que é sobrenatural, como as coisas se interligam, ela não consegue, porque a irmã dela, por exemplo, no fim das contas, tu entende, ou pelo menos fica entendível que
era só realmente uma doença psicológica que ela tinha, né? Só não, né? Porque causa a morte dela, mas ela tinha uma doença psicológica, não tinha nenhuma questão sobrenatural ali envolvida. A Navarro já parece que tem uma questão sobrenatural, só que quando eu digo que não serve pra muita coisa, porque apesar de ajudar nessa criação do cenário de mistério, não ajuda a incrementar, assim, a complexidade do mistério, porque como tu mesmo falou, na verdade ele só aparece muitas vezes esse elemento sobrenatural para trazer uma certa facilidade, né, para descoberta das coisas. Não ajuda tanto também pro desenvolvimento das personagens, porque tu traz ali uma questão interna da Danvers, por exemplo, com o filho, mas, cara, de verdade, assim, pra mim poderia muito bem ter sido trabalhado sem esse elemento sobrenatural, que inclusive ela é super cética e a série também cria essa dualidade entre o ceticismo dela e a crença da Navarro. É interessante de ver como isso se estabelece nas relações das duas com as outras pessoas, né? E também como automaticamente essas relações e essas crenças, elas vão interferir na forma como elas fazem as investigações, na relação pessoal, né, que elas têm ali com o mistério, com as pistas que vão sendo descobertas e tal, como elas lidam com as coisas. Mas também acho que, assim, crença poderia ser trabalhada sem necessariamente trazer esse elemento sobrenatural de forma tão presente na trama, sabe? E eu acho que também não ajuda muito a ser desenvolvida nada ali da mitologia nativa americana, não ajuda a desenvolver nada da mitologia da região mesmo, sendo nativa americana ou não, né? Da mitologia no sentido de crenças, de espíritos, de influência sobrenatural na localidade ali. Então, assim, ajuda no mistério, tem uma influência mínima, mas que poderia ser retrabalhada para o desenvolvimento, para as características das personagens, que ainda acho que é onde o sobrenatural acaba sendo melhor utilizado e trabalhado, né? É nesse desenvolvimento das características dela e a relação delas com a investigação, né? Por consequência. Mas de verdade, assim, tipo, principalmente depois, quando a gente começa a ver elementos que são colocados e não se tem resposta deles, que isso enfraquece ainda mais, sabe? Eu vou colocar alguns aqui. Último episódio, quando a Navarro, ela vê o cara meio que se tremendo ali na frente dela, que foi o que aconteceu dias antes lá, quando eles sumiram. Pra quê? Não tenho ideia. A própria Navarro, em certo momento, ela tá no carro e ela meio que encontra, tipo, um cordão, alguma coisa assim, que eu acho que era de alguém da família dela, sei lá. Do nada no carro, ali no corpo dela, alguma coisa assim. Aí ela joga na rua e tal. Pra que esse cordão? Não sei. Inclusive, eu acho que é o mesmo cordão que aparece lá no último episódio, no cabelo da Danvers. E pra quê? Não sei também, porque tipo, não tem influência nenhuma na história, sabe? A porra da língua, a caralha da língua, serve pra quê na história? Pra nada, entendeu? Então, assim, eu até acho que essa língua, ela começa ali, né, pra mostrar pra gente, olha como a gente tem uma ligação com a primeira temporada, parece que tem a ver com algum culto, tem alguma coisa assim relacionada ao xamanismo ou alguma coisa sobrenatural, é por isso que tirou a língua dela. Aí tem todo aquele elemento da espiral que fica assim, eita, será que é realmente algo a ver, né? Então, tipo assim, é algo talvez pra linkar. Só que no final parece que se perde, parece que a história não era por esse caminho que deveria seguir, e talvez essa língua ter sido cortada era o link justamente com a série True Detective, e acabaram se perdendo e não souberam pra ir. Talvez até na última cena ali, aquelas perguntas, mas e a língua? E aí a mulher responde, pô, não sei nada de língua. Então talvez seja até uma piada, talvez interna da direção ali pra galera, sabe? Tipo assim, não tinha nada a ver com essa língua em tempo algum, a gente teve que adaptar pra fazer sentido. E agora a gente não sabe o que fazer com essa língua. Pois é, cara, como eu falei, como eu ia completar no caso, realmente ela serve justamente para trazer essa ligação, e até ela acaba sendo um elemento importante justamente para unir os personagens, porque é a língua que liga aquela ocorrência ali na Tsalal com a morte lá da Annie, né? Só que serve para unir os personagens, mas assim, novamente, entra o que tu falaste, soa, no fim das contas, como não há uma resposta para isso, soa artifício de roteiro, entendeu? Você tinha muitas outras formas. Quer um exemplo? O Clark, que era um cientista de Tsalal, teve um relacionamento amoroso com a Annie Kotok anos atrás.
pronto, você não precisa ter a língua dela ali. Em algum momento da investigação, a Liz, ela descobre, a Denver descobre que eles tinham um relacionamento, começa a investigar sobre, a Navarro descobre, opa, eu quero entrar, e se mete junto. Pronto. Não precisa ter todo esse elemento a mais ali. Então eu acho que realmente o terror, ele estraga muito, ele pesa muito no roteiro. Pois é, eu acho que fica ali uma questão, talvez assim, sobrenatural, do tipo, putz, sei lá, mano, de alguma forma sobrenatural, né? Aquela língua, ela foi colocada ali, ela surgiu ali justamente para que houvesse essa relação pessoal ali das duas personagens e tal, e que criasse um jeito ali de reiniciar a investigação da Anne que estava relacionada àquele local. Só que mesmo assim, se fosse uma questão sobrenatural, mesmo sobrenatural, tu precisa explicar, pô. Como? Porque nem que tu traga justamente uma explicação por uma lenda. Tem uma lenda da região, ou tem uma crença indígena que diz isso. E aí se relaciona com o fato daquela língua estar ali. Porque, sei lá, os espíritos não descansam. Porque, mano, traz qualquer coisa, cara, mas alguma explicação, alguma coisa tu precisa me dar, sabe? Principalmente com um elemento tão importante na trama, porque é ele que dá o pontapé da união das duas e da investigação. A Danvers, ela com certeza só mantém o caso ali por conta da ligação, da possível ligação com a morte da Anne, entendeu? Então, cara, dentre outras coisas, assim, o episódio final, na hora que ele vai respondendo as coisas é complicado. Aí tu pode despejar teu ódio lá sobre a questão das meninas da limpeza, porque pô, é complicado também. Cara, todo esse episódio, na verdade, ele é complicado realmente. Porque antes de eu finalizar, né, de eu me libertar desse mal que vem me assolando desde que eu acabei a temporada, eu quero apenas comentar que eu acho que a série, ela tem muita coisa, ela aborda muitos temas e ela aborda muita coisa, mas não traz resolução pra nada, né? Ela vai, como eu te falei, ela vai abordar ali no quesito cultural, ela vai abordar quesitos de exploração, né, como a mineradora ali que tá poluindo a água, os ativistas contra. Então, assim, eles têm essas críticas que vai sendo incrementado na série, que vai sendo abordado. Tem toda essa dualidade, né, de o que é doença mental e o que é espiritualidade, né, o que é crença, o que é ceticismo. Então, assim, a série, ela vai incrementando, né. Tem toda a questão de luto também, né, porque a gente tem o luto da Danvers que ainda não superou, e por causa disso gera também muitas brigas dela com a enteada, né, tem esse fato da enteada estar passando pela fase adolescente, tudo isso é incrementado na série e vem trazendo riqueza, só que ao mesmo tempo traz pobreza pra série também. Porque, pô, incrementamos, rapaziada, olha aqui, a gente tem mais um tema aqui pra você comentar na roda de amigos, mas a gente não vai discutir, tá? A gente deixa pra você falar no podcast, olha só que legal. Entendeu? Então vai incrementando coisas. Pô, cara, simplesmente os caras acharam a cura pro câncer, pra AIDS, pra tudo que é doença que existe. Então, assim, já é uma riqueza muito grande, um diferencial pra série. Tipo, podemos abordar isso aqui também, falar um pouco sobre o trabalho dos caras, como funcionava? Cara, e eu só queria dizer que, como cientista, esse papo deles é muito torto, mano. Falando como cientista, porque, cara, eu não vou dizer que é impossível, mas a probabilidade da lógica que eles colocam ali, de que, nossa, eles descobriram um bagulho e ia curar as doenças do mundo no código genético de um micro-organismo do... Velho, assim, desculpa, mas... De verdade, como cientista, se tornou ainda pior essa resolução por conta desse papo deles, assim, de verdade. Pra mim, se fosse pra abraçar o sobrenatural, inclusive, que abraçasse o sobrenatural falando, pô, não, na verdade, esse DNA que eles acharam no genoma de um alienígena que dormiu há muito tempo, ou de um demônio, sei lá de uma entidade xamânica, pô, melhoraria muito, seria um recurso facilitador de roteiro? Seria. Mas eu acho que engrandeceria no sentido, pô, trouxemos uma facilidade, mas pra explicar algo que é impossível humanamente, ou melhor dizendo, talvez não seja impossível, mas improvável. Então faria muito mais sentido se realmente fosse algo sobrenatural. Aí nesse caso dá pra comprar, porque é algo que é impossível ou muito improvável de se acontecer na vida real. Aí, pô, legal, aí eles, pô, despertaram a entidade porque estavam mexendo com ela, né? Traz um enriquecimento melhor, ao mesmo tempo que facilita o roteiro e torna mais fácil de responder perguntas. Não, é o completo oposto. Vamos finalizar a série, então? No final, descobre-se que
A Anne Kotoki, muitos anos atrás, ela namorando com Clark, trabalhava lá na Tsalau, né, trabalhava na limpeza, junto com algumas outras mulheres nativas, e acabou descobrindo que eles tinham um alçapão, e dentro desse alçapão tinha cavernas subterrâneas lá pelo meio do oceano que saía, e lá era onde eles estavam estudando tudo, e descobriu que, na verdade, a Tsalau estava trabalhando junto com a mineradora para poluir a água, porque poluindo a água, quanto mais poluição, a água escurecia, e por conta disso era mais fácil deles encontrarem o genoma do bicho lá no meio do... Pelo amor de Deus! Tipo assim, a água poluída, ela meio que corroía lá as camadas de gelo, alguma coisa assim, eles conseguiam ter acesso mais fácil pra perfurar lá a permafrost e tal. Aí ela descobre, e ela sendo uma ativista, né, ela é local, então ela protege o seu lar, né, que os outros vieram e estão destruindo, estão matando o ecossistema, as mulheres estão perdendo a sua fertilidade, a maioria dos bebês estão nascendo natimortos, né, enfim, vários problemas estão acontecendo. Aí o que ela me faz? Vou destruir todo o trabalho que os caras estão em 90% concluído. Aí os caras vão ter que começar tudo de novo e vai só piorar as coisas. Irmão, eu até entendo a motivação dela. Agora, você me dizer que cientistas com PhD, com a merda inteira, que foram designados para ir buscar a Fundó do Juda numa cidade que vai ficar um mês, sei lá eu quanto tempo, né? Na série a gente vê 15 dias de escuro total, sem luz do sol, isolados, no frio, etc, etc. Os caras não têm um dos cientistas tem mental suficiente pra chegar e falar, pô, a mina destruiu tudo, vamos levar ela pra cadeia, vamos tentar buscar alguma outra solução. Não. Todos os cientistas têm um ataque de pânico e esfaqueiam a garota da pior forma possível, da forma mais brutal. Todos. Isso aqui não existe, cara. Tipo assim, o cara é cientista. É a mesma coisa que, sei lá, eu chegar aqui no Triângulo Nerd Podcast, falar alguma coisa, cancelar a gente, e o Rafa, com o seu doutorado, com o seu mestrado, com o seu PhD, ele chega aqui na minha casa pra vir me esfaquear 37 vezes e me matar. Tudo bem, o Rafa pode até fazer isso, mas eu nunca espero isso do Bruno, entendeu? Não é que eu posso fazer nada, cara. Também, bicho. 27 não, pô, mas 25 só. Entendeu? Então, assim, cara, é um negócio inadmissível, mas tudo bem, beleza. Aí a gente vê que até o Clark teve participação, né? Novamente tem aquele recurso da primeira temporada de ter uma narrativa mentirosa pela parte do narrador personagem, e a gente está vendo algo totalmente diferente, né? Quando o Clark, ele tá narrando ali, tem mais uma referência à primeira temporada, né? Ele tá narrando alguma coisa, falando, não, eu amava ela, eu nunca participei de nada, e a gente tá vendo na tela, na verdade, ele finalizando ela, né? Ele enforcando ela até a morte pra ela morrer de uma vez. Talvez um ato de humanidade dele, né? Pra ela morrer logo, não ficar sofrendo. Talvez um ato hediondo mesmo pra finalizar ela de vez e ela ficar quieta. Aí vai da interpretação da pessoa. Eu achei horrível. Enforcando até a morte pra ela morrer? Enforcando até a morte pra ela morrer enforcada, tá? É muito bizarra a relação que eles têm, cara, assim. Tipo, todos eles terem aquela relação. Cara, é muito bizarro, porque o primeiro, pô, até vai lá. Tá, o cara, ele chega lá, vê aquilo tudo. Só que os outros, na verdade, quando eles chegam, primeiro já tava esfaqueando ela. Então, tecnicamente, eles não viram o que ela fez, ou o que ela tava fazendo. Então, assim, numa situação dessa, provavelmente o que aconteceria? Tipo, se fosse eu, cara, eu ia ver aquilo e eu ia tipo assim, caralho, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tipo, eu acho que era isso que eu ia gritar primeiro. Sim. Em cima do cara pra tirar ele de cima da mulher. Mano, tu tá batendo ela por quê? O que tá acontecendo? Quem é essa mina? O que ela tava fazendo? Sabe, tipo, é tentar entender a situação primeiro, sabe? E assim, todos eles surtam e vão lá matar ela. É muito bizarro. Fora que ainda tem um detalhe. Eu não pensei nessa solução sozinho. Eu vou dar os créditos aqui pro Michel Arouca, do Série Maníacos. Esse cara fez um vídeo no Série Maníacos e ele falou uma coisa que é verdade. Cara, se eles queriam usar a água contaminada, né, a coisa contaminada ali, pra degradar a permafrost, pra degradar, enfim, ali o solo, pra eles conseguirem furar direito, eles só não pegaram a porra do bagulho de contaminado e jogaram num local específico ao invés de contaminar a porra da cidade inteira. Cara, não faz sentido, entendeu? Então, assim, velho, é isso. Tipo, eu não vou mais nem trazer outros detalhes porque, cara, é muita inconsistência. Muito inconsistente. Tem Anne Kotoki morre, ocorre todos esses problemas aí, e um belo dia, suas companheiras de trabalho e parentes, familiares, né, vizinhas, etc., né, moradores locais, uma senhorinha está lá limpando, papapá, o chão,
E por coincidência, olha só, coincidência, rapaziada, coincidência, tá? Ela derruba o balde de água e percebe que a água não está espalhando pelo chão. Olha só, coloca seu rosto perto do chão, né? Claro, né? Porque qualquer pessoa ia parar pra ficar olhando a água escorrendo pra ver pra onde ela tá indo, né? Depois de deixar cair um balde inteiro. Se abaixa e escuta que a água tá caindo. Pô, a água tá caindo, então tem um vazamento aqui, né? Tá caindo, caramba, tem um buraco no chão. E aí descobre, por coincidência, por conta da água, que existe essa caverna subterrânea. Ao descer, ela vai reto até a chave de fenda, né? A chave, sei lá, no formato de estrela. E fala, nossa, mas essa é a arma do crime. É exatamente o mesmo formato das 37 facadas que a Anne levou. Então eu já sei quem foi que matou a Anne. E se junta com as mulheres para fazer o quê? Para poder pegar todos aqueles homens e cometerem tudo que a gente viu na série, na verdade, né? Mandam eles pelados no meio do oceano, eles acabam caindo numa camada fina de gelo e são congelados no oceano, né? Segundo elas, aí a gente entra novamente na crença, né, da cidade. Se eles fossem e não voltassem, porque a Anne não perdoou eles e estava clamando por vingança. Mas se eles voltassem, poderiam usar suas roupas, vestir elas e voltar à vida normal. Então aí, tipo, gente, por favor, eu entendo, assim, muito por alto, as mulheres pegarem a chave, né, tipo assim, na ignorância, no sentido de leigo na palavra, né, e falar, pô, é parecido, pode ser a arma do crime, realmente, vamos fazer vingança e justiça com as próprias mãos? Vamos. Agora, você falar que as detetives que são pagas pra isso, que tem estudo, teoricamente, né, que estão indo atrás, fazerem a mesma coisa quando cai na caverna, a primeira coisa que elas veem é pegar a chave e falar, nossa, essa é a arma do crime, então realmente foi o Clark. Pô, velho, pelo amor de Deus, gente, que é isso, cara? Não tem uma investigação de verdade. É por isso que eu digo, é True Detective? Não é True Detective, é False Detective. Porque não tem uma investigação nesse último episódio, pô. Não tem uma investigação. Não tem um negócio que tem coerência, que tá ali linkando isso, aquilo. Nem a caverna elas acham sozinha. Foi o Otis que encontrou a caverna e marcou pra elas onde era. Nem a caverna, nem o buraco do alçapão elas acham sozinha. É os espíritos do elenco sobrenatural da série que tá participando, que fala pra Navarro, que sussurra no ouvido dela. E é assim que elas acham. Do nada a arma do crime é encontrada, não tem um teste de DNA, não tem nada. Aí, de repente, a Danvers tem um surto, desliga a luz, vai lá e bota uma luz UV no alçapão e descobre que tem digital. E sem querer tinha uma digital que tava faltando 2 dedos. Ela fala, então era isso o tempo todo? Oh, pelo amor de Deus, velho. Episódio preguiçoso, episódio muito mal escrito. Não sabiam pra onde ir, tentaram linkar esse sobrenatural pra fazer sentido com o True Detective. Se talvez não tivesse isso, seria uma série boa de investigação, tá? Não tô nem dizendo que a série é ruim, ela é boa, porque como eu falei, ela acrescenta o mistério, ela te faz pensar, ela te causa até um suspense, só que no final é uma merda, você perdeu o seu tempo, eu tô revoltado, e é isso, e eu já vou dar até minha nota aqui, nota 4 de 10. Acabou. Revoltado master, né, agora, cara, com esse último episódio. Mas, assim, a última coisa que eu quero falar é que eu gosto muito das atuações e do personagem adjuvante ali do Pryor filho, no caso, né? Eu acho um personagem bem escrito, eu gosto da atuação do rapaz, eu acho que ele tem uma boa interação com a Danvers, eu gosto da interação das duas, né? Eu gosto muito acho que é Kylie Race, né, o nome da atriz, que faz a Navarro, quanto da Jodie Foster também, eu acho que são duas atrizes que estão muito bem ali no que os papéis pedem delas. Eu acho, inclusive, elas melhoram um pouco a série ali, mesmo quando ela começa a degringolar, quase não sai. Cara, a minha nota é 6 de 10, apesar dessas inconsistências aí no final. Como eu falei, é uma série que ela não me causou revolta, sabe? E tem elementos técnicos, atuação e essa construção, principalmente até a metade ali da série, que eu acho que são bem realizados. E aí depois, realmente o roteiro ele peca muito aqui, como a gente já citou. Mas eu fico com 6 de 10. Bem, agora vamos falar de coisa boa, ou talvez não, né? Vamos falar de Bom Dia Verônica, ou para os mais íntimos, Good Morning Verônica, né? Uma série da Netflix que pra mim foi uma grata surpresa, muito boa, e uma das poucas produções brasileiras que foram reconhecidas e fizeram sucesso lá fora também, trazendo o nosso nome do Brasilzão, não só em questão de atuação, mas de direção, de roteiro.
né, para o mundo afora e chamando atenção através da nossa vermelhinha Netflix. Bom Dia Verônica chega em seu terceiro e último ano, sua terceira e última temporada, agora trazendo José Henrique Fonseca como diretor e continuando com o elenco, quase com o elenco original por completo, composto de Tainá Miller, Adriano Garibe, Reinaldo Gianecchini, Clara Castanho, entre outros, inclusive trazendo Rodrigo Santoro como nosso grande vilão. Nessa temporada, após desmascarar Matias Carneiro e seu esquema de corrupção religioso, Verônica Torres parte uma jornada para descobrir quem é Dom e qual a relação dele com os dois vilões das temporadas passadas. Em suas investigações, ela conhece um criador de cavalos, um fazendeiro rico chamado Jerônimo, e a sua mãe, Diana, que aparentemente tem resoluções para os mistérios do passado de Dom e sua família. Um dia, Verônica começou surpreendendo já desde seu anúncio, por apresentar 3 episódios para resumir e resolver todos os mistérios de 3 temporadas de série. Então, só por isso, já causa um certo pé atrás, talvez, uma pulga atrás da orelha, fale como quiser. Mas eu fiquei realmente muito surpreso, não só pela coragem, mas talvez pela loucura de tentar ter uma temporada de somente 3 episódios, o que já é completamente fora do comum, se a gente for comparar com qualquer outra série, e principalmente para falar de uma série que precisa resolver tudo de 3 temporadas inteiras só em 3 episódios de 1 horinha mais ou menos cada. Mas por incrível que pareça, Bom Dia Verônica, ele consegue resolver uma boa parte dos seus mistérios, se não quase em sua totalidade. Porém, eu já vou deixar meu aviso, inclusive, para você que está nos ouvindo, vamos ter spoilers de Bom Dia Verônica, tanto das primeiras temporadas quanto da terceira temporada também, tá? Então assim, eu achei que a terceira temporada de Bom Dia Verônica, ela tenta acelerar demais, e talvez seja bom e ruim ao mesmo tempo. Porque precisa explicar rápido, mas ao mesmo tempo precisa desenvolver os novos personagens, que são o Rodrigo Santoro, né, como Jerônimo, ou Dom, chame como quiser, e a Diana, mãe dele. Além de voltar, né, fazer o retorno de personagens como o Matias Carneiro e a Ângela Carneiro, sua filha, né, interpretados respectivamente pelo Reinaldo Gianecchini e a Clara Castanho. E assim, cara, a série, ela tenta fazer esse link de personagens, trazer o Dom ali como um personagem que tenta, de certa forma, ajudar a Verônica e ao mesmo tempo responder. O que eu achei que, no começo, eu bati um olho e já sabia que é Dom. Acho que a série nem tenta esconder isso da gente. De fato, a única pessoa que aparentemente ficou cega do nada e não desconfia de mais ninguém é a Verônica. Isso aqui é incrível. Nas 2 outras temporadas, a Verônica, ela sabe exatamente quem é o vilão, ela sabe onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer, ela é totalmente desconfiada de tudo e de todos. O círculo de amizade dela e de confiança dela é mínimo. E agora, do nada, na terceira temporada, ela olha pro Rodrigo Santoro, pô, concordo com ela até, quando ela vê um homão, né, pô, um homem bonito, né, um homem charmoso, ela fica encantada, né, mas agora ela confiasse no cara, não, eu vou pra casa dele e tal. Bem que a gente tem uma cena que ela puxa a arma pra ele, ela fica, tipo, assustada, né, ela fica um pé atrás, mas, pô, é tipo assim, ele fala meia dúzia de palavras pra ela, e ela, não, desculpa, não, é verdade, você tá certo, eu tenho que confiar em você. Pô, pelo amor de Deus, velho. Mas eu entendo que o roteiro, ele tá fazendo isso pra acelerar. Só que eu acho que, pô, Netflix podia ter mais episódios, podia fazer com que estendesse um pouquinho mais pra não ter essa facilitação, sabe? Pra acabar mais cedo, pra acabar mais rápido, pra resolver logo. Então assim, eu acho que nessa terceira temporada, o meu resumo, basicamente, quase que dos 3 episódios inteiros, descaracterizaram a Verônica. A personalidade dela definitivamente não é a mesma das outras 2 temporadas. Mas e você, Rafa, o que você achou desses episódios de Bom Dia Verônica? Cara, a minha jornada com Bom Dia Verônica é complicada, de altos e baixos, né? Porque, pra mim, a única temporada realmente boa de Bom Dia Verônica é a primeira. A primeira temporada é muito boa, é altamente recomendável, tem seus problemas e tal, mas eu acho que funciona muito bem no que se propõe. Quando a trama ela cresce e ela vira de uma questão muito mais de máfia, de tráfico de pessoas, religiosa, com, enfim, uma cacetada de coisas, tem um negócio meio sobrenatural também ali, do poder do cara, se ele tem, se ele não tem esse poder de cura e tal.
eu acho que a série, ela se enrola. E, vamos lá, eu posso não ter algum tipo de informação, ter acesso a algum tipo de caso que tenha sido parecido e tal, então galera que sabe de alguma coisa parecida aí, pode falar, pode comentar aí, onde estiver assistindo, seja no YouTube, ou ouvindo no Spotify, enfim. Mas eu tenho a sensação, cara, de que essa trama, ela não soa muito real pra nossa realidade do Brasil, sabe? Ainda que eu saiba que existam organizações criminosas que sim, elas se estendem com braços para diversos âmbitos da nossa sociedade, eu acho que a forma como é construído soa muito etéreo, assim, soa muito raso, muito pueril, entendeu? A gente não tem uma construção consistente da extensão dessa organização criminosa, do impacto que ela causa. E, enfim, a segunda temporada, pra mim, ela vai se desgastando. A terceira temporada, eu já acho ela um pouco mais consistente do que a segunda. Eu acho que o Lucas discorda, eu acho que ele gostou mais da segunda. Eu já gosto um pouco mais da terceira. Tanto que a segunda temporada tem 6 episódios, eu assisti 3 e parei. Eu só assisti os outros 3, eu só consegui ter coragem pra voltar quando lançou a terceira. Tipo, acho que no dia ou no dia seguinte que lançou a terceira, eu falei, não, beleza, agora eu vou assistir a segunda temporada, terminar, pra conseguir assistir a última, né, pra terminar a série. Porque eu queria saber pra onde a história ia. E assim, a construção, ela causa interesse realmente na segunda temporada, mas eu acho que ela se perde muito. E a terceira, eu acho ela um pouco mais consistente. Como eu falei, ela é um pouco mais focada em um aspecto específico daquela gangue, em um personagem específico, um vilão específico, que eu acho que tem um pouco mais, uma construção um pouco mais forte, um pouco mais consistente, até da própria organização dele, de que ele disfarça ali a lógica de venda de cavalo, de criação de cavalos ali do Aras dele, com a venda, né, das meninas e tal. Eu acho uma criação mais verossímil, entendeu? A criação, por exemplo, da questão religiosa, eu acho que é muito mal feita na primeira temporada. Ela até poderia ser verossímil, mas acho que fica muito mal feita. E eles largam, deixam um pouco de lado essa lógica, essa questão da cura ou não, da exploração até feminina ali, né, dos abusos contra a figura das mulheres, das personagens femininas no Aras. Eu acho mais crível, ainda que tenha um elemento de exagero, talvez, mas é muito mais crível pra mim, sabe? É muito mais consistente. A relação dos dois... Bom, eu acho um pouco diferente, cara. Eu não sei se são pontos de vista diferentes, mas a gente entra de novo naquele debate, né? Como a gente dá play na mesma coisa e vê coisas diferentes. Do meu ponto de vista, é muito mais fácil a pessoa sofrer uma certa lavagem cerebral se ela tiver correlação com as crenças dela, com a religião. Eu acho que entra muito nas primícias humanas, sabe? Entra muito no intrínseco do que uma pessoa é. Quando se fala de religião, você consegue, de fato, fazer uma espécie de lavagem cerebral na pessoa e fazer com que ela acredite em qualquer coisa que você vai falar. Agora, quando você fala de hipnose, cara, eu acho que hipnose, pra mim, a pessoa tem que querer ser hipnotizada pra que funcione de fato, pra que seja feita a lavagem cerebral como a gente vê na terceira temporada. Acredito que aconteça muito mais na vida real. Num quesito religioso, falando de crenças, né, em diversas denominações corruptas, né, na vida real, do que simplesmente hipnose. A mulher é sequestrada, é hipnotizada e tem que fingir que é um cavalo, viver no estábulo e ficar calada e não agir, sabe? Sim, é assim, cara, eu concordo contigo na ideia de que sim, no contexto religioso, pela manipulação religiosa, eu acho que é muito mais fácil você conseguir desarmar alguém, e não só isso, é muito mais fácil conseguir se esconder, porque figuras religiosas, elas têm muito mais essa coisa da confiança da sociedade, de ter uma coisa, de um olhar da sociedade, de que aquela pessoa é confiável, né, de que ela não vai fazer mal a alguém, apesar de a gente já ter inúmeras provas de inúmeras religiões de que isso não é bem verdade, né? Eu concordo com isso, só que o que eu quero dizer é que eu acho que não é bem feito na segunda temporada isso, e aqui do jeito que é feito na terceira eu acho mais crível. E eu não vejo com um aspecto de hipnose, cara, eu não acho que ele hipnotiza ela. Ele manipula, ele quebra elas, ele quebra o espírito delas, a vontade de luta delas, sabe? E eu, inclusive, achei bem feito até certo ponto. Não acho excelente, mas eu acho
uma construção interessante dele tratar elas como animais, dele tratar elas como se trata um cavalo, como se ele estivesse domando um cavalo e diminuindo e extirpando delas essa identificação humana, essa característica de força de luta, de identificação própria, entendeu? Eu acho que a forma como ele faz é mais interessante, na verdade é mais interessante, mais bem construído do que na segunda temporada, ainda que, assim, o contexto religioso, ele tem um peso muito mais, na teoria, incrível de desarmar as pessoas. Eu acho que nessa terceira temporada é mais bem feito, entendeu? Mas, aí sim, completando o meu raciocínio que, apesar disso, eu concordo contigo no que diz respeito à forma como a Verônica é desarmada por ele, desarmada não no sentido de arma física, né? Mas de crença, tipo, ele fala meia dúzia de palavras e ela compra toda a questão ali da fuga do Matias, da prisão. Até a forma como ele é preso, mano, eu acho muito mal feito. Porque, tipo, ele foi preso porque ele tentou, tipo, jogar lá um papo pra filha dele. Tentou coagir a filha, né? Tipo, bem... Tipo, nada, assim, não porque ele não tentaria isso, mas porque, mano, ele poderia ter ido na casa dela, ele poderia ter, sei lá, já que ele tem capangas, ele poderia ter, tipo, sequestrado ela pra levar ela na casa dele, pra tentar coagir ela, sabe? Ele poderia ter feito tanta coisa. E outra, ela espirrou gás de pimenta. Não é que ela deu um tiro nele, ou um tiro de taser e ele ficou no chão. Ele poderia ter fugido, entendeu? E não aparece ele sendo preso. Cara, enfim, a própria cena final, cara, pra mim ela é muito não crível. Porque, tipo, as mulheres, elas, como a gente falou, elas foram quebradas ali psicologicamente, elas estão fracas fisicamente, provavelmente, ou pelo menos deveriam estar. E aí, mano, elas são libertadas, elas se reúnem e pisam no chão e fazem um negócio ali meio que se empoderando e vão lá e elas vão matar os caras. Mano, de coração, cara, se eu tô preso no lugar daquele, eu até poderia querer matar os caras, poderia, mas elas vão arriscar a vida porque eles têm seguranças, pô. O que eu ia fazer era tipo, mano, eu vou rasgar daqui, eu vou embora, eu quero fugir, eu não vou arriscar minha vida, levar um tiro ou arriscar ser pega de novo depois de ter passado por tudo isso e agora eu tô livre e eu vou lá matar os caras pra depois... Eu até concordaria se uma ou outra fugisse, tipo assim, nem todo mundo vai pensar igual, agora todas unanimemente vão pra cima dos caras e sei lá. Exato. E a forma como é feito, sabe, eu acho muito fraco. Cara, assim, tem muita coisa que eu acho fraca. E eu vou trazer a minha principal crítica, acho até pra encerrar meus comentários já, que é assim, a série pra mim, ela é muito mal montada. A montagem da série, desde a segunda temporada principalmente, é muito mal feita, cara. E eu vou trazer um exemplo da segunda temporada pra ilustrar, né, mas eu acho que na terceira tem coisas parecidas. E assim, na segunda temporada, a cena final, no segundo episódio, ela vai perseguir o Matias. Aí ela, tipo assim, o Matias, ele entra num carro antes dela e foge. Ela tem meio que dar a volta assim no quarteirão pra pegar a moto dela. Ela já não deveria saber pra onde ele foi. Mesmo assim, magicamente, ela descobre pra onde ele foi. Do nada, ela já tá, tipo, na cola dele. Uma montagem muito mal feita. Daí ele chega no local ali, final, antes dela, uma perseguição de carro pífia que dura 10 segundos de tela. Aí ele chega num local ali X pra pegar o helicóptero antes dela. De alguma forma, apesar dela estar colada nele antes, ele chega muito antes dela, mas ela já tá, tipo, escondida num arbusto distante dele. E aí, corta de novo, ela já tá do nada na frente do helicóptero com uma arma apontada pra ele, geograficamente, completamente, numa posição completamente diferente do que ela tava antes. Se você que tá me ouvindo falou, mano, eu não entendi nada do que tu falou, pois bem, a série é assim mesmo. Eu não entendi até agora como foi que ela fez aquilo. E aqui na terceira temporada tem exemplos parecidos, situações que fica... Pô, mas que? Cara, tem uma cena aqui já ilustrando também, aproveitando pra exemplificar, em que a Verônica, ela é pega pelo Jerônimo, descobre finalmente, né, que o Jerônimo... Ai, nossa, quer dizer que o homem que eu transei não é o Jerônimo? Ou melhor, mas é o Dom 1 também? E aí ela é pega por ele numa... Pô, desculpa, mas... Pô, Verônica, que vacilação. Ela descobre que o cara e volta pra ir toda nervosa. Tipo, mano, ela nem tenta lutar, ela nem tenta correr. Ela é pega. Agora, por que diabos o Jerônimo, em vez de levar ela logo pra fazenda, não, ele pega, leva ela pra uma prisão lá, sei lá, pra algum lugar lá, pra alguns capangas ir lá pra pegar ela de novo pra levar pra fazenda. Aí, enquanto ela tá presa, os caras estão indo atrás dela. De repente, a montagem corta pra ela sendo pega. Aí tu fala, pô, não, foram os caras que pegaram ela, né? Aí, de repente... os caras passam por um outro que tá levando ela numa maca disfarçada.
Aí tu vê que, na verdade, o cara era o Prata, que foi lá salvar ela. Como descobriu que ela tava lá? Uma boa pergunta, pergunte pro diretor, pergunte pros roteiristas, porque ninguém sabe explicar. Simplesmente salvou ela, os caras chegam lá e a sala tá vazia e o Prata salvou ela. Tipo, não faz o menor sentido como o Prata sabia, como ele chegou primeiro que os caras do Dom 1 que já estavam lá, salvou ela sem ninguém perceber, sem ninguém questionar nem nada, entrou numa ambulância e foi embora com ela. Entendeu? Então assim, tipo, realmente a montagem ela é muito mal feita. Só uma coisa, mano. A única coisa que eu entendo dessas críticas que eu trouxe e no caso eu entendo da série, é porque na verdade não foi ele que prendeu ela. Foi a mãe da Clara e a Gisele que denuncia ela. Eles falam depois isso. E aí a polícia vai lá e aparece pra prender ela. E aí eu acho que depois o cara manda alguém lá pra pegar ela e o Prata chega antes, entendeu? Ah, é verdade, faz sentido. Mas dane-se, de qualquer jeito a montagem é mal feita. É, mal feito. É isso, assim, no fim das contas, eu acho que a série, nessa terceira temporada, ela traz um encerramento que eu acho satisfatório no sentido da história ali da máfia. Eu acho que tem alguma coerência, ainda que ainda tem um detalhe, tá? Pra mim é muito complicado tu colocar, assim, uma das coisas que a gente aprende na vida real, quando a gente vê qualquer história de criminalidade, de organização criminosa, é que, cara, você mata 1, 2, 3 chefes ali, cara, outra pessoa vai assumir o lugar, mano, não adianta. A organização criminosa, ela não é tão facilmente desfeita assim. E ali na série, dá a entender que eles capturam lá 2, 3 pessoas e acabou, né? Tipo, não tem mais organização criminosa. Porque as pessoas que elas vão caçar depois são as pessoas que estavam comprando as meninas. Mas a organização em si parece que, tipo, se desfez, assim, acabou, sabe? E isso é fraco, pra mim. Mas, tendo em vista que, teoricamente, eles precisariam dar um final ali pra organização, né, pra história, eu acho que é satisfatório, assim, o rumo que ela toma. Tem alguma coisa ali que eu acho criativa, eu acho interessante, desse aspecto da manipulação das meninas, do personagem do Rodrigo Santoro, que eu acho que tem uma presença, a presença dele, cara, ela paga muito ali da história, da paga muito do cachê dele também, né, que deve ter sido altíssimo. Não, sim, com certeza, mas eu acho que ele faz valer muito, cara, assim, inclusive, talvez, com todo respeito ao Renato Giannichini, quem sou eu pra julgar a interpretação do fucking Reinaldo Giannichini, né? Mas eu acho que eu compro muito mais a interpretação e o personagem, pelo menos. Talvez até seja uma questão mais de escrita, de roteiro, do que necessariamente de atuação. Mas eu compro mais o personagem de Rodrigo Santoro do que o Reinaldo Giannichini, então talvez isso também tenha melhorado a série, né, a terceira temporada pra mim. Então, enfim, eu acho que tem aspectos legais nisso aí, eu acho criativa nesse sentido. Definitivamente não dá pra gente dizer que é uma série que é mais do mesmo, nesse sentido de organização criminosa e investigação, ela cria uma coisa diferente, própria, mas eu realmente acho que ela não sabe trabalhar isso muito bem, tem aspectos técnicos que falham demais, ela corre ali, ela se acelera assim nessa terceira temporada pra encerrar a sua história. Enfim, como a gente falou, muitas inconsistências, algumas inconsistências em comportamento de personagem, inconsistências em acontecimentos, até por essa questão da montagem e tal. Então, enfim, realmente queria ter gostado muito mais. Acho que tem sim elementos para as pessoas que forem assistir curtirem, se for o caso, mas ficou muito, muito, muito aquém do que a primeira temporada mostra de potencial. A primeira temporada para mim é muito boa, e as outras duas, e principalmente a segunda até, mas essa terceira também ficou muito aquém do que tinha, né, do que podia ter sido mostrado. Uma última crítica, só antes da gente dar nossas notas, para encerrar, eu acho que a criatividade da série talvez seja o ponto fraco também. Eu acho que trazer mais grandiosidade para essa temporada talvez não tenha sido tão bom quanto você fazer isso numa segunda ou até mesmo na primeira temporada. Acho que aqui a série realmente devia estar ocupando o tempo dela para explicar sobre o mistério, né? Ela fala, por exemplo, por que o Monsenhor morreu e a organização continuou, em vez de se encerrar ou de tentarem mudar o sistema, etc. Então, assim, tem todas essas questões, como o Rafa falou, né? Por que a organização simplesmente terminou com a morte do Dom 1, do Matias e do Brandão, né? Então, assim, tem toda essa polêmica, né? Tem toda aquela polêmica de estar envolvendo religião também, né? Então, assim, tem muitos discursos que a gente poderia debater, tem muitos temas que a gente poderia abordar, mas a série ela não faz questão de encerrar, de fato, todos esses temas abordados nas outras temporadas. Ela não explora mais da organização, como realmente o Rafa fala. A segunda temporada talvez se limite um pouco, e eu achei que nessa terceira iria se expandir, né? Com a vinda do, entre aspas, todo poderoso Dom 1, né? Então, assim, a série, ela, em vez de se limitar e resolver os mistérios, ela tenta acrescentar mais.
do nada, de repente, na verdade, a Verônica era filha adotiva, ela é irmã do Dom 1, é irmã de sangue do Jerônimo, de mesmo pai, mesma mãe, e do nada, tipo assim, a polêmica, né, que a série tenta gerar, né, a série tenta causar esse furdúncio desde as suas outras temporadas, pô, desde a primeira temporada, na verdade, desde da escalação do elenco, né, pô, a gente tem aqui grandes galãs do cinema brasileiro, como Eduardo Moscovis, Reinaldo Gianecchini, tudo bem, o Rodrigo Santoro já fez vilão, né, mas, pô, ainda assim é um galã, né, pô, é um herói, é um mocinho de novela, atuando como psicopatas, né, como serial killers, isso aqui já é uma polêmica sendo gerada, né. Então assim, a série ela tenta gerar essa polêmica e nessa terceira temporada parece que não tinha muito mais pra onde correr e tentaram incrementar. Trouxeram aquela relação incestuosa ridícula do Dom 1 com o Matias Carneiro, que veio do nada, de repente, pra mim, só uma cena pra gerar polêmica e pra gente poder ver o Reinaldo Gianecchini beijando o Rodrigo Santoro. Eu nunca achei que ia ver isso na minha vida, eu achei que ia morrer sem ver um beijo do Reinaldo Gianecchini do Rodrigo Santoro, mas eu vivi pra ver isso, cara. Então assim, talvez as nossas mães aí, quem escuta também, ou pra quem já é mais de idade aí, vocês talvez sempre tiveram sonho de ver isso, não sei, né? Mas aí tá aí, pra satisfazer a rapaziada, né, pra satisfazer a mulherada, temos essa cena de beijo aí, né? Mas eu acho que assim, tá ali, não muda em nada no roteiro, não muda em nada, sinceramente. É só pra causar polêmica mesmo. A própria Verônica ser irmã não mudou em nada, a não ser um recurso do roteiro pra manter ela viva, porque o Jerônimo era a irmã dele, ele meio que queria controlar ela, ou fazer com que ela fosse igual a ele, ou até mesmo aquela relação ali de ter filhos perfeitos, tipo, é muito mal explicado, parece que é só pra polêmica mesmo, sabe? Concordo contigo, cara. Acho mal explicado, chega tarde demais essa história dela ser irmã dele e tal. E assim, tem uma coisa, eu já tentei escrever, não sou escritor e tal, mas eu já tentei escrever. E aí eu percebi que uma coisa que é um pouco difícil é tu conseguir criar conflitos onde tu tem situações em que o personagem, que a pessoa que tu tá seguindo, ela não morra rápido. Porque na vida real, normalmente tem muitas situações que são criadas em séries e filmes, a pessoa simplesmente iria morrer, iria ser assassinada ou iria perder uma luta, enfim. E aqui, assim, eu acho que os roteiros, eles costumam simplesmente tocar o foda-se e a pessoa simplesmente não morre porque o vilão quer explicar o plano, ou porque foda-se, porque o vilão só prende ela ao invés de matar e foda-se. Aqui, a série, ela tentou criar uma explicação. Beleza, ponto pros roteiristas. E os roteiristas perdem esse ponto depois, porque a explicação é muito merda, mano. Tipo, é coerente com o personagem, porque pela lógica dele, com a mãe dele ali e tal, eu entendo que tem coerência, mas é muito estranho, cara. É muito esquisito. É esquisito num ponto que não cria desconforto, só cria uma desconexão com a história da série. Tipo, a tua suspensão de descrença chega no ponto e fala, cara, isso aqui já é demais pra mim. Isso aqui foi um pouco demais pra minha cabeça, entendeu? Então talvez, cara, só escreve um roteiro onde ela não precisa estar presa. Pronto, só isso, cara. Assim, gasta um pouco mais de neurônio pra escrever um roteiro onde ela não vai precisar ficar presa, ao invés de criar essa explicação que, cara, ficou muito estranho. Acho que se mantesse ali nessa lógica meio eugênica, de eugenia dele com a mãe e dele criando filhos dele mesmo com as outras meninas, ok. Mas dele querer a Verônica porque ele vai criar um filho perfeito, cara, aí foi meio demais pra minha cabeça. Bem, pra finalizar, eu vou dar minha nota. Minha nota, ela tem um carinho especial por tudo que Bom Dia Verônica representa, né? Não só pra nossa cultura brasileira, mas como ela nos faz ser visto um pouco lá fora de maneira mais respeitosa, de certa forma. Querendo ou não, Bom Dia Verônica tem seus erros, mas também tem seus acertos. E, querendo ou não, tem até a sua coragem de trazer a público o que é realidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente tem corrupção, não somente na política, a gente tem corrupção na polícia, a gente tem corrupção na religião, em qualquer lugar, né? O ser humano, ele é um ser humano corrompido, né? Facilmente corrompido. Então, assim, eu acho que é uma série corajosa, ela aborda polêmicas, às vezes de uma forma boa, às vezes de uma forma exagerada e ruim. Mas ainda assim, tem coragem pra fazer isso. Então, assim, dito isso, além de tudo mais que a gente já falou aqui no podcast, eu vou dar minha nota pra temporada. Pra minha nota pra temporada vai ser um 6 de 10, e talvez só vai ser esse 6 porque conseguiu até terminar bem, né? De acordo com 3 episódios só de 1 horinha cada, conseguiu realmente introduzir novos personagens, desenvolver de certa forma e concluir
a temporada e a série como um todo. E pra série inteira, cara, eu vou dar um 8 de 10. Cara, pra mim, a nota pra essa temporada é 5,5 de 10. Realmente, pra mim, falhou em muitas coisas, ainda que eu acho que seja melhor do que a segunda. Pra mim, a segunda eu quase não terminei, realmente. Então, ela ficaria mais baixo. A primeira já é bem melhor. Eu acho que, no fim das contas, cara, a série como um todo, eu fico com uma nota 6. É uma série ok, assim. A primeira temporada vale bastante, a segunda é escrota, e a terceira tem coisas boas e coisas ruins, sabe? Tem cenas catárticas por conta de algumas facilitações e tal, como a cena da galera matando todo mundo lá, apesar da crítica que eu fiz à atitude e tal, que pra mim não é muito coerente. Mas, enfim, tem um encerramento satisfatório, mas não sei se tão bem realizado assim. Então eu vou ficar com 6 de 10 pra série, 5,5 de 10 pra temporada. Um último comentário antes da gente encerrar esse episódio do Triângulo Nerd. Eu ri muito em algumas cenas específicas que claramente não era pra eu rir, mas eu ri da infantilidade do roteirista da série, em que ele tenta fazer aquelas cenas em que o cara, algum personagem, fala o nome da série. 2 vezes acontece isso, a galera fala, bom dia, Verônica. E eu falei, opa, falou o nome da série? Mas é isso, galera, mais um episódio do Triângulo Nerd vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a todos vocês que nos acompanham. Para quem não nos acompanha, caiu aqui de paraquedas. Nos siga nas redes sociais, temos o Instagram, @Triângulo Nerd. Nós temos nosso conteúdo no Spotify, Amazon Music e entre outras plataformas. Estamos no YouTube também. Então nos siga, compartilhe se você gostou desse episódio. Não esqueça de curtir ou nos avalie, dependendo da plataforma onde você está nos ouvindo. Meu mais sincero abraço e até a próxima. Valeu! Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. No seu elenco, a gente tem os atores Jodie Foster. Pô, atores, a gente começa a falar da mulher, é sacanagem. Perdão, vai bad. Os outros vieram e estão destruindo, estão matando o ecossistema, as mulheres estão perdendo Pô, ia falar nacionalidade. Estão perdendo... esqueci da palavra. Identidade, racionalidade. Não, pra nascer bebê, esqueci o nome, cara. Fertilidade. Obrigado. De identificação própria, né? Caralho, mano, eu tô procurando uma palavra. Eu tava me... Personalidade, né? Não, mas não é de realidade, é tipo assim, identificação, isso, essa palavra, tá. Uhum. Isso é tudo, pessoal.